Estudo de tudo, não aprendo nada, dá muito trabalho essa matemática, não sei porquê. Eu não consigo aprender, mas eu sei por que você não consegue aprender, juvenil. Porque você está estudando com a pessoa errada, com os caras errados por aí e no canal errado. Vem pra cá, cola comigo que aqui você aprende matemática de um jeito simples, direto, objetivo e divertido. Eu continuo por aqui cantando minhas musiquinhas, dando minhas aulinhas e vamos que vamos, porque a gente vai para mais uma, e essa mais uma não é qualquer uma não, tá? É uma aula sobre sistema de equações do primeiro grau. Beleza? A gente vai começar falando de um sistema com duas equações simplesmente, tá bom, pessoal? 3 equações, a gente vai ver mais para frente aí, com mais variáveis, 2 equações, 2 variáveis, e o sistema é do primeiro grau. Então cola comigo, você vai entender já já como é que a gente vai resolver sistema. Vamos que vamos! Bom, então tá aí, ó. Vamos começar a falar então de sistema de equações de primeiro grau. Primeira coisa, pessoal, o que é um sistema de equações do primeiro grau? Bom, a partir do momento que eu tenho duas ou mais equações, eu preciso de duas ou mais equações. Então vamos inventar um sistema aqui. X mais y é igual a 11. X menos y é igual a 1, tá? Note que nas duas equações eu tenho o mesmo x e o mesmo y. É como se eu estivesse te dando, meu jovem, duas informações. Olha, eu sei de dois números aí que quando eu somo dá 11. E quando eu subtraio esses mesmos dois números, o resultado é 1. Então estou te dando aí duas informações. Essas duas informações se complementam. Então por isso que eu vou colocar aqui uma chave do lado esquerdo, justamente para simbolizar que elas estão juntas aí, que elas estão unidas e que eu preciso delas para resolver a questão, tá? Então quando se fala de um sistema, eu tenho que ter pelo menos duas equações, tá bom? De preferência, claro, com as mesmas variáveis. Então a gente está falando aqui de um sistema com duas ou mais equações. No caso, eu vou trabalhar hoje com duas e também com duas variáveis. Se você está estudando aqui comigo já há um certo tempo, você vai saber que, quais variáveis? X e Y, A e B, E e F, sei lá, não importa quem, tá? As variáveis, a letra que você está usando realmente é o que menos importa, tá bom? Cola comigo aqui que você vai ver que isso não tem importância nenhuma. O que a gente vai focar na aula de hoje? A gente vai resolver sistemas, tá bom? Na próxima aula a gente vai entender a aplicação desses sistemas na resolução de problemas. Então vamos que o show não pode parar, tá bom? E eu já tenho aqui para você um sisteminha de equações, vou colocar minha chave aqui agora, tá bom? E aí, então, tem duas informações. A primeira, que x mais y é igual a 10 e que x menos y é igual a 2. Só para deixar bem claro, tá, pessoal? O que eu procuro para esse sistema é uma solução, tá? Estou procurando uma solução, ou seja, o que é essa solução? Valores para x e y. Se eu achar só o valor do x, resolve? Não. Se eu achar só do y, menos ainda, tá? Tem que achar o valor para os dois. Então isso é que é solução. Então veja bem, eu estou procurando dois números. Se eu estou procurando valores para x e y, no fundo eu estou procurando dois números e não um só, tá bom? Claro que a gente vai ter também aqui uma classificação para esses sistemas, tá bom? Então vamos começar a pensar aqui. Bom, eu tenho um sistema, né? Mas será que eu vou ter solução sempre? E se não tiver solução, como é que faz? Vamos ver agora, tá bom? O primeiro tipo de sistema que eu posso ter, que eu estou apresentando aqui, é esse que eu coloquei a sigla SPD. O que isso quer dizer? Eu estou falando de um sistema possível e determinado. Tá? Sistema não precisa mais falar o que é. Possível, também não precisa falar o que é, né? Ou seja, é possível, existe uma solução.
Quando eu falo que ele é determinado, é porque essa solução existe, e aí veja bem, existe e é única, tá? Então, solução única. Só tem uma solução para esse sistema, não vai existir outra. Aí você vai falar assim, poxa, Fabiano, mas você acabou de falar que a solução vão ser 2 números. Então, esses 2 números contam com uma solução só, tá bom? Então, sei lá, qual foi a solução do sistema? 4 e 5. Pronto, é solução, beleza? Solução única, tá? SPI. Bom, se SPD é possível e determinado, SPI, evidentemente, será um sistema possível, porém, a gente vai chamar de indeterminado. Tá bom? O que acontece quando o sistema é indeterminado? Ele tem infinitas soluções. Quantas soluções? Muitas? Não, ele tem infinitas. Perto de infinito, muito é pouco, né? Muitas soluções é pouco. Ele tem infinitas soluções, tá bom? E também existe aí o sistema indeterminado, tá? Esse é aquele sistema que não tem solução alguma, tá bom? Então ele não tem solução. Vou te dar um exemplo aqui rapidinho de um SPI e de um SI, tá bom? Mas eu vou te falar para não ficar preocupado com esses 2 últimos tipos de sistema, a gente vai focar no primeiro. Mas vamos lá. Um exemplo aqui de SI. Eu falar, por exemplo, que x mais y é igual a 5, e depois eu vou lá e digo que o mesmo x mais y é igual a 12. Isso aqui é um sistema indeterminado? Não, né, Fabiano? Aí ficou difícil. Eu falei impossível e escrevi errado, tá? Que bom que alguém percebeu. Olha aí, que legal. Tá? Vamos arrumar aqui rapidinho. Esse aqui é o sistema impossível. Tá bom? Então, esse cara é impossível. Não tem solução. Não tem como eu ter 2 números. É como se eu falasse assim, ó. Existem 2 números que quando eu somo dá 12 e quando eu somo dá 5 também. Pô, aí não, né? Ou dá 12 ou dá 5, tá bom? Ok? Um exemplo de sistema indeterminado. Vou colocar um aqui agora, ó. Eu coloco assim, ó. X mais y é igual a 10 e 2x mais 2y é igual a 20. Por que esse sistema é chamado de indeterminado? Porque eu tenho infinitas soluções aí para ele, tá? Você tá vendo 2 equações, mas na verdade essas 2 equações são uma só. Quando eu falo que x mais y é igual a 10 e 2x mais 2y é igual a 20, eu só estou pegando a primeira equação e multiplicando por 2. Continua sendo a mesma pessoa, tá bom? Então, quantas soluções eu tenho? Existem infinitos valores que atendem isso aí, tá bom? Minha boa notícia, em geral, nas provas, nos certames da vida aí, de concursos, Enem, etc., a banca costuma pedir só o sistema possível e determinado, ou seja, ela quer uma solução para esse sistema, ok? Então vamos começar a pensar em métodos de solução, ou seja, já vou começar a pensar aqui no método de substituição. Vou resolver isso aqui, ó, x mais y é igual a 10, x menos y é igual a 2. Vamos lá? Então x mais y é igual a 10, x menos y é igual a 2, ok? Você olha lá e você vai pensar agora em 2 números que quando soma dá 10 e quando subtrai dá 2. Claro que eu estou colocando aqui um exemplo de sistema muito simples. É claro que se você forçar um pouco a mente aí, talvez você consiga facilmente achar esses números que quando você soma dá 10 e quando você subtrai dá 2, né? Então, por exemplo, se você forçar um pouquinho a mente aí, você vai ver que o 6 e o 4 servem, né? 6 e 4 é uma solução. Vou até anotar aqui, ó. Provavelmente a solução será 6 e 4, tá bom? Provavelmente. Mas vamos lá, vamos fazer umas continhas aqui. Quero usar o método da substituição pensando justamente nisso. O que é o método da substituição? A palavra está dizendo tudo. É substituir, irmão. Ou seja, eu tomo uma dessas equações para mim. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta.
eu tomo uma dessas equações para mim, eu falo, não, eu vou pegar uma caneta, uma equação aqui para mim. Vou chamar essa equação aqui de equação número 1. Na equação número 1, eu venho aqui e faço assim, ó, isolo uma variável. Então, na equação número 1, eu vou isolar, por exemplo, isolar o x. O que significa isolar? Deixar ele sozinho. Então, x mais y é igual a 10, isso quer dizer que x é igual a 10 menos y. Ou seja, o y que está somando aqui, agora ele está subtraindo no outro termo, tá bom? Isolei, paro por aqui um pouquinho e vou para a equação que eu vou chamar de equação número 2. Tá? E o que vai ter na equação de número 2? Bom, na equação número 2, eu faço a tal substituição. Bom, se eu já sei que x é isso aqui, então eu vou lá na equação número 2 e escrevo, no lugar do x, eu escrevo 10 menos y. E aí eu continuo a escrever a equação de número 2. O que vem depois? Depois do x vem quem? Menos y de novo, igual a 2. Ou seja, eu peguei esse cara aqui, ó, e tirei para escrever isso aqui. Tá bom? Tudo bem? Tirei só ele para escrever 10 menos y. E agora eu vou fazer conta, ó. Eu já sei que menos y dá menos 2y, que é igual a 2. E esse 10 aqui agora, na verdade, é menos 10, tá? Então, menos 2y será igual a 2 menos 10, que dá menos 8. O y, portanto, né? Vou multiplicar por menos 1 aqui, ó, vai ficar tudo positivo. 8 dividido por 2. E o y dá 4, como eu falei que daria, tá? Tá bom? E aí, sabendo que y é 4, aí agora eu volto para o lado de cá. E pego a minha equação lá, onde eu disse que x é igual a 10 menos y. Só que o y, na verdade, eu acabei de ver que esse y é o 4, tá? Então, fiz um esqueminha de cor aqui para ver se te ajuda a compreender melhor. Então, x é igual a 10 menos 4, que dá 6, tá? Então, tá aí, a solução realmente é 6 e 4, como eu havia comentado lá. Mas veja bem, tá, pessoal? É claro que aqui, vou colocar um exemplo super simples, só para ilustrar a ideia da substituição. Nem sempre isso vai acontecer, ok? Então vamos lá, vamos falar do próximo método, que é o que a gente vai chamar de método da adição. Se na substituição a gente substitui, o que tu acha que acontece no método da adição? Bom, eu particularmente gosto muito do método da adição, porque ele me dá uma praticidade muito grande, tá? Então vou escrever o mesmo sistema aqui, ó, x mais y é igual a 10, x menos y é igual a 2, tá? Ok? Esse aqui é um sistema. E aí, como é que a gente trabalha o método da adição? A gente vai lá simplesmente e transforma isso aqui numa grande continha de mais e soma termo a termo os termos semelhantes. Então, x mais x, evidentemente, vai dar 2x. O y menos y, eu sei que dá 0, tá? E isso tem que acontecer. Aqui cabe um parênteses, tá, pessoal? O método da substituição, o método da adição tem que haver cancelamento. De quem? De x ou de y? Não importa, um dos dois. Tem que haver cancelamento. Se não houver cancelamento, você está dando tiro na água, tá bom? Então vamos lá. 10 mais 2 é igual a 12. E aqui você trabalha a equaçãozinha do primeiro grau, onde x é igual a 12 dividido por 2, que dá 6. Como é que você termina agora? Substituindo, né? Então, substituindo nessa equação, no lugar de x eu escrevo 6, mais y, que é igual a 10. Ou seja, y é igual a 10 menos 6, logo y é igual a 4, e a solução continua sendo 6 e 4. Tá bom? Então, assim, o que eu queria te mostrar, basicamente, era isso aqui em relação aos dois métodos. Aí você vai falar assim, Fabiano, será que a gente não consegue pensar num outro exemplo, num outro sistema, onde, sei lá, não vai ser tão simples assim? Vamos lá, então. Vamos ver se a gente consegue pensar em um outro sistema. Bora lá? Bom, vamos pensar no sistema mais ou menos assim, ó. Sei lá.
Deixa eu ver, acho que dá pra ficar assim, né? Pronto, menos 4. Ok. Aí, pronto. Acabei de criar o meu próprio sistema aqui, tá? Você pode fazer assim também, depois te digo como, tá bom? Criei meu próprio sistema aqui, tá? Deixa eu te dar a dica de como é que eu criei o sistema. Na verdade, eu estou pensando nas soluções para x e y. Eu já sei qual é a solução, porque eu criei da minha cabeça. Então, eu já escolhi um número para ser x, um outro número para ser y e pensei numa expressão algébrica, tá? A segunda, evidentemente, eu apliquei os valores que eu pensei, tá bom? Agora eu vou resolver. Se eu aplicar um dos dois métodos, ou os dois, né? E resolver corretamente, é porque eu estou aprendendo esse negócio, tá? Então você pode estudar assim também. Fica essa dica para você. Vamos lá? Bom, vou fazer com o método da adição, né? Porque eu estou na tela do método da adição. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é perceber que quando eu somo, eu não cancelo ninguém. Porque aqui vai dar 3x, aqui vai dar menos 2y, e aqui 13 menos 4 dá 9. O que eu faço com isso? Nada. Não resolvo nada com isso aqui. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar dar uma mexida nisso aqui, tá? Do jeito que está aqui, eu não faço absolutamente nada. Então, o que eu vou fazer aqui, rapaziada? Presta atenção aqui, juvenil, ó. Eu acabei de perceber que se bem aqui eu tivesse um 3, eu ia ter 3y menos 3y, ia cortar, não é? Então, como é que eu faço para aparecer um 3 ali? Como é que eu faço para aparecer um 3 bem aqui? Eu venho aqui e multiplico toda a minha primeira equação por 3. Multiplico todo mundo por 3. Assim eu vou mudar somente a primeira equação, tá? Então preste atenção aqui, a primeira equação, mexendo nela, toda multiplicada por 3. O 2 vezes 3 vira 6x, o y vezes 3 vira 3y, e o 13 vezes 3 vira 39, tá? Já a equação de baixo não foi mexida. Opa, errei aqui. A equação de baixo não foi mexida, tá, pessoal? Então a gente vai só escrever assim, ó. Só vai repetir, só vai copiar ela aqui, ó. Tá? E eu agora tenho um novo sistema. Mas veja bem, tá? Quando eu falo novo sistema, é até errado eu falar assim, tá bom? Novo sistema não. Não tem novo sistema aqui. Porque, na verdade, a gente está falando do mesmíssimo sistema. É o mesmo cara. Eu só peguei a equação de cima e multipliquei ela por 3. Mas eu não altero o valor dela quando eu faço isso, tá? Vamos resolver esse, entre aspas, novo sistema. Então, 6x menos x, 6 menos... desculpa, vou somar. 6 mais 1 dá 7x, tá? 3y menos 3y realmente dá 0, e 39 menos 4 é igual a 35. Então, x é igual a 35 dividido por 7, que é igual a 5. Então, já sei que x é 5. Vou só trocar x por 5 aonde eu achar mais legal aqui. Então, vou trocar na primeira equação, ó. Trocando x por 5, eu vou ficar com 2 vezes 5, mais y, que é igual a 13. 2 vezes 5 eu sei que dá 10, né? Mais y, que é igual a 13. Então deu pra ver que o y só pode ser 3, né? 10 mais alguma coisa que dá 13, só pode ser 3. Então y é igual a 13 menos 10, que dá 3. Ok? Então o que eu preciso te mostrar aqui agora com essa ideia? Quando você não tem de cara alguém para cancelar, igual eu tive no primeiro exemplo, a gente providencia isso, sabe? Escolhendo um número que multiplique qualquer uma das duas equações e que apareça ali o que eu preciso que apareça. Ok? Bom, vamos lá para a nossa revisãozinha, para a gente encerrar com chave de ouro essa aula de hoje. Olha lá. Revisando. Métodos de resolução. Dica que eu te dou sobre o método de resolução, tá? Quando você tiver coeficientes opostos, por exemplo, 3 e menos 3, 5 e menos 5, vai direto para o método da adição. Vai direto para o método da adição, tá? Então, agora, quando você tiver variável sozinha, você tem lá uma equação que tem um x sozinho ou um y sozinho, aí eu acho que é legal você usar o método da substituição, tá bom? Mas é só a minha opinião, fica à vontade para usar o método que você se sentir mais à vontade. Os tipos de sistema, vamos lá, vamos lembrar. Tem o SPD, o possível determinado, que tem uma solução. Tem o SPI, que é o possível e indeterminado, que tem infinitas soluções. E tem o SI,
que é o sistema impossível que não tem solução, tá bom? Então, cuidado com os sinais na hora da substituição, é a dica que eu te deixo. E sempre que possível, verifique a solução substituindo os valores nas duas equações. Eu coloquei sempre possível porque nem sempre isso é possível, tá? Mas eu vou te mostrar como fazer isso e aí a gente já encerra. Vamos lá então? Como é que você vai verificar se isso aqui está certo? Eu falei que o x é 5 aqui nessa tela e que o y é 3. Como é que eu vou verificar isso aqui? Deixa eu mudar a cor da caneta aqui, ó. Como é que eu verifico isso? Vamos lá. O x é 5, né? Então, lá na primeira equação, 2 vezes 5 mais o y, que é 3, 2 vezes 5, 10, mais 3, 13. Eba, deu certo. Na segunda equação, o x é 5, então 5 menos 3y, o y é 3. Bom, 3 vezes 3 dá 9. 5 menos 9 é igual a menos 4. Eba, deu certo. Tá? Então, qual que é a ideia de substituir e verificar a solução? É isso que eu acabei de fazer. Se você tiver com tempo, faz essa verificação. Fabiano, mas só deu certo numa, na outra não deu, então a tua solução está errada. Tá? Aí tem que procurar um erro aí para encontrar esse erro. Mas veja bem, tá? Encontrar o erro é um excelente exercício. Cola comigo que eu vou estar sempre te enchendo de boas dicas de matemática para você passar aonde quer que você se arrisque a tentar. Fica com Deus e até a próxima. Valeu!